Boa noite, minha gente querida. Muita paz para nós todos. Vamos começar hoje pela Gênese. Nós estamos no capítulo dos milagres do Evangelho, falando agora sobre a aparição de Jesus após a morte. A primeira passagem que ele cita aqui é de João, versículo 11 a 18 do capítulo 20. Mas Maria Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas, e estando a chorar como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro do lado dos pés. Eles lhe disseram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: É que levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Este então lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Logo ela se voltou e disse: Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques, pois ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhe de minha parte: Suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que vira o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. A segunda passagem é de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 49. Naquele mesmo dia, indo 2 deles para um burgo chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, falavam entre si de tudo o que se passara, e aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se lhes juntou e se pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, para que não o pudessem reconhecer. Ele disse: De que venham falando a caminhar e por que estão tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, disse: Será em Jerusalém o único estrangeiro que não sabe o que se passou aí nesses últimos dias? O que foi? Perguntou. Responderam: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo porque os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem resgatasse Israel. No entanto, já estamos no 3º dia depois que tais coisas se deram. Exceto que algumas mulheres que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes de romper o dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhes apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido, mas quanto a ele não o encontraram. Jesus então lhes disse: Ó insensatos, de coração tardo a crer em tudo o que os profetas tenham dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhes explicava o que em todas as Escrituras fora dito dele. Ao aproximarem-se do burgo para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os 2 o obrigaram a se deter, dizendo: Fique conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os 2. Estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou-o e lhes deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos, e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhe desapareceu das vistas.
Então disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele pelo caminho nos falava, explicando-nos as Escrituras? E erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: o Senhor em verdade ressuscitou e apareceu a Simão. Então também eles narraram o que lhes acontecera no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco, sou eu, não se assustem. Mas na perturbação e no medo que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: por que se turbam? Por que se elevam tantos pensamentos nos seus corações? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e reconheçam que sou eu mesmo. Toquem-me e considerem que um espírito não tem carne nem osso, como vê que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração se achavam, lhes disse: tem aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes disse, dizendo: eis que, estando ainda com vocês, eu lhes dizia que era necessário que se cumprisse tudo o que foi escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo lhes abriu o espírito para que entendessem as Escrituras e lhes disse: é assim que está escrito e assim era que se fazia necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vocês são testemunhas dessas coisas. Vou enviar-lhes o dom de meu Pai, que lhes foi prometido, mas por enquanto permaneçam na cidade até que eu lhes haja revestido da força do alto. Ainda tem mais 3 passagens, mas a gente vai ler na próxima. Vamos à explicação. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte com pormenores circunstanciados que não permite que se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômala apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, reconheceremos nele, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. Inopinadamente aparece e do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível, nem sequer aos seus discípulos. Mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem carece de vivacidade da de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes, sentem que já não é mais um homem. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos o veriam como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições,
seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. Eu acho que não tem muito o que comentar sobre isso, porque a gente compreende mesmo que essas aparições, essa materialização dele, ele se mostrando e se revelando, é bem do espírito, né, e principalmente da particularidade de Jesus ser um espírito muito, muito superior a todos nós. É o espírito mais puro que já encarnou na Terra, né? Então é isso. A gente termina essa leitura com a trovinha de Vivita Cartier, que está no livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Caridade principia por esta lição do bem. Nunca roubes a alegria do coração de ninguém.